Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o segundo vídeo sobre teste de hipótese de um parâmetro, né? Quem não assistiu o primeiro vídeo sobre teste de uma média, né, por favor assista, tal. Esse vídeo veremos como realizar o teste de hipótese sobre uma proporção de um dos valores de uma variável qualitativa em uma planilha eletrônica. No caso aqui, o Microsoft Excel. A suposição básica deste vídeo, como do outro, é que você já sabe o que são testes de hipóteses paramétricos, que tenha conhecimento necessário em amostragem, inferência estatística, incluindo distribuição amostral, e para entender os procedimentos que vão ser apresentados aqui. Caso você não tenha esses conhecimentos, pode consultar os links que são mostrados na descrição do vídeo ali embaixo, que incluem outros vídeos no meu canal, certo? Na descrição, você também verá um link onde você poderá recuperar o arquivo do Microsoft Excel que vamos apresentar neste vídeo. Vamos começar então. Imagine que nós estamos estudando uma variável qualitativa qualquer e a gente está interessado em um dos valores que essa variável qualitativa pode assumir. Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa de opinião eleitoral e você quer saber lá a proporção de intenção de voto num determinado candidato. E a gente tem alguma hipótese que a gente quer testar sobre essa proporção de intenção de voto neste candidato na população. Nós podemos querer fazer com apenas uma proporção três tipos de testes, né? O teste que a gente chama de unilateral à direita, que é a proporção, na hipótese nula, que a proporção é igual a um valor de teste π0, e na hipótese alternativa, que ela é maior do que essa proporção π0, fica com essa estrutura aqui da região de aceitação e rejeição do teste hipótese. Ou, vou dar um salto aqui para o lado, né? Você pode ter um caso de um teste unilateral à esquerda, em que a hipótese alternativa é que a proporção seria menor para um determinado valor, e o terceiro caso, que é o teste bilateral, que você está apenas querendo saber se a proporção é diferente de um certo valor, o teste bilateral. Muito bem. O primeiro teste que nós vamos fazer é o teste unilateral à direita. Ele tem esse nome aqui, unilateral à direita, porque você está preocupado apenas com valores acima do valor de teste. Então, imaginando, agora nós temos que pensar o seguinte, imaginando que nós vamos trabalhar sempre com a proporção amostral, que a distribuição amostral da proporção possa ser aproximada por uma distribuição normal, nós teríamos uma situação como essa aqui. Teríamos, para esse tipo de teste, a região de rejeição concentrada aqui à direita, definida por um valor crítico, que, por sua vez, depende do nível de significância do teste que você quer realizar. E aqui você tem o nível de confiança, certo? E aqui você tem, já que a distribuição amostral da proporção pode ser aproximada para o normal, você tem a variável de teste z da distribuição normal padrão. Vamos imaginar que eu quisesse testar o seguinte, que essa proporção na hipótese nula, ela é igual a 0,1, 10%. Vamos supor que isso que eu quisesse testar. Muito bem, pessoal. E aí o que acontece nesse caso aqui? Bom, eu chego à seguinte conclusão. Vou tirar uma amostra aleatória, probabilística, de 200 elementos dessa população. E aí registro na amostra a proporção de elementos que tem a característica lá, o valor lá da variável qualitativa que me interessa, certo? Vamos supor que essa proporção amostral, essa estatística que veio da amostra, foi igual a 0,15, 15%, né, para esse valor. Muito bem. Eu posso definir o nível de significância, o nível usual que a gente utiliza é de 5%. Então, o nível de confiança, que é o complementar dele, vai ser 95%, e o nível de significância dividido por 2 fica igual a 2,5%. Bom, essa estatística Z aqui, como é que eu vou calcular? Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, pessoal, com a estrutura da fórmula para evitar problemas. Então, a gente começa com o numerador entre parênteses. Então, a gente pega aqui a proporção amostral, subtrai o valor testado e vai dividir agora pelo denominador, que está dentro de uma raiz quadrada. E dentro dessa raiz quadrada, você tem outra divisão. Então, você abre outro parênteses aqui, coloca o valor que está sendo testado, vezes, abre outro parênteses e faz a subtração, né, do complementar,
1 menos π0. Não está mostrado na fórmula ali. Agora, fecha esse parênteses e divide tudo pelo tamanho de amostra, no caso aqui 200, e fecha o parênteses da raiz. Tá? Muito cuidado com essa fórmula, pessoal, com a sequência direitinho, o que vai ficar dentro dos parâmetros, porque senão pode dar resultados bem incorretos. Tá? Então, isso feito, o valor de Z vale 2,357023. Vamos ver o valor crítico do Z. Como é que a gente pode encontrar o valor crítico aqui, pessoal? A gente pode usar uma função do Excel que faça isso para a gente. De acordo, você fornece uma probabilidade e encontra o valor de Z correspondente a ela. Então, a gente pode vir aqui em estatística e vamos procurar uma função inversa. E vocês vão ver aqui que tem a função inversa norm_p.n. Retorna o inverso da distribuição cumulativa normal padrão. Tá? Aqui o importante, pessoal, é distribuição acumulada. Isso significa, então, que ela vai acumular a probabilidade desde o início até o ponto que eu quero. Reparem aqui, pessoal, o que eu quero aqui? Eu quero acumulada até o valor crítico, eu quero que fique o nível de significância. Então, a probabilidade que eu vou colocar nessa função para achar o valor crítico aqui correspondente para um teste no lateral direita vai ser o nível de significância. Quem assistiu o outro vídeo de teste de uma média, deve ter visto um procedimento um pouquinho diferente lá, porque às vezes tem valores lá da distribuição T de estudo, é diferente do caso aqui da normal. Mas em essência também era desse jeito, que você pegava o valor da inversa da distribuição T. Então a gente vai aqui pegar esse valor, vem aqui na inversa da distribuição normal padrão e define agora que eu vou colocar um nível de confiança. E ele me dá o resultado 1,644854. Está coerente? Está. É um valor que tem que estar acima de zero. A normal padrão tem média zero. O valor crítico aqui, já que o teste é no lateral direito, ele tem que estar à direita do zero. Repare então que o valor está coerente. E o que é o valor P? É a probabilidade que está acumulada acima desse 2,357023. Quem assistiu o outro vídeo deve se lembrar, o vídeo de teste uma média, que existe uma função lá da distribuição T que calcula a distribuição da cauda superior. A cauda superior, ou seja, acima do valor lá de teste que a gente calculou. Bom, para a distribuição normal, a gente vai ver aqui, pessoal, que não existe uma função parecida com aquela lá. Existe a função dist.normp.n, você dá o valor de Z e ela retorna o valor acumulado até o Z. Nós vamos usar essa função porque a gente vai precisar dela. Tá? Vou fazer uma modificação na fórmula depois. Então a gente clica aqui e vai observar o seguinte, o valor de Z é aquele valor ali, 2,357023, e o cumulativo é um valor lógico, e como eu quero a função de distribuição acumulada, acumulativa, eu digo que é verdadeiro. E ele me dá esse valor aqui. Então, acumulado até o 2,3357, eu tenho 99%. Ele está aqui nessa região. Só que isso não é o valor P. O valor P é o valor acima desse cara. Esse aqui é o valor acumulado até ele. Então, para achar o valor P aqui no teste de proporção, que usa distribuição normal, que não tem aquela função de distribuição de cauda superior da T de student, eu tenho que pegar essa fórmula aqui e, antes aqui do dist normal, eu ponho 1 menos, que eu quero o valor da parte de cima. Agora sim faz sentido. Se o valor aqui 2,35 está à direita do 1,64, está caindo aqui na região de rejeição, esse valor P deve ser menor que o nível de significância. Então, qual é a decisão do teste? Bom, pela abordagem clássica, o valor aqui do Z calculado, com base nos dados da amostra, é maior do que o valor crítico para 5% de significância. Ele está caindo aqui na região de rejeição da hipótese H0. Então, a gente rejeita H0 com 5% de probabilidade de erro, que é o nível de significância. Ou seja, a proporção não é mais 10%, ela é maior que 10%. A gente tem evidência disso. Pela abordagem do valor P, também. O valor P, probabilidade de encontrar valores acima de 2,357, é uma probabilidade menor
do que o nível de significância. Então, a gente rejeita H0. Há evidência estatística de que a proporção desse valor da variável qualitativa é maior do que 0,1. Agora vamos fazer o teste unilateral à esquerda. A gente vem para cá, certo? E vamos trabalhar agora com o teste unilateral à esquerda. Vamos usar a mesma proporção que a gente estava usando anteriormente, 0,1. A gente tirou uma amostra de 200 elementos, certo? Está imaginando que é possível aproximar a distribuição da proporção amostral pela distribuição normal, certo? E aí vamos imaginar que a proporção que a gente obteve agora, sei lá, que a proporção era 0,08, 8%. Isso eu quero testar. Nível de significância, 0,05, 5%. Então, o complementar dele, nível de confiança, 0,95. E dividir também o valor aqui por 2. Muito bem. O que vai acontecer agora, pessoal? Nós temos que calcular a estatística Z por esta fórmula aqui, usando aquele mesmo procedimento anterior. Se você quiser, até para economizar tempo, você pode simplesmente, né, copiar, Ctrl C, vem para cá, e cola aqui, dá Ctrl V, que ela é calculada automaticamente. Vamos ver a fórmula aqui, ver se ficou tudo certinho. Veja, eu peguei o P, subtraí o π0, dividi por raiz de π vezes 1 menos π0, aqui, ó, π0 vezes 1 menos π0, dividido por raiz de 200, dividido por 200. Tudo isso dentro da raiz quadrada aqui. Certo? Então, você pode usar isso, né, se não trocar as posições relativas ali das células, você pode copiar e fazer desse jeito. Bom, agora vamos obter o valor crítico. Agora, pessoal, nós vamos obter o valor crítico e a gente pode usar a função inversa, né, diretamente, né, a função inversa diretamente usando nível de significância, porque ela vai dar o valor de Z com a probabilidade acumulada até ele igual ao nível de significância. Então, você pode pegar aqui, ó, a função estatística, vem aqui, inversa norm Pn, e a probabilidade acumulada é o nível de significância. Reparem que agora, pessoal, que dá um valor exatamente igual ao anterior, só que negativo. Por quê? Nós estamos usando o mesmo nível de significância nos dois testes, só que lá era o teste unilateral à direita. Então, esse valor era positivo. Aqui, reparem, está abaixo de zero, ele tem que ser negativo. E o valor P? O valor P é a probabilidade acumulada, no caso desse tipo de teste, que é unilateral à direita, acumulada até esse valor, não acima dele. Lá no outro teste era acima desse, tá? Acima desse valor 2,357, porque é um teste unilateral à direita. Aqui a gente quer até ele, porque é um teste unilateral à esquerda. Então o valor P a gente consegue usando aquela função acumulada da distribuição normal padrão. A gente vem aqui, distribuição normal, norm Pn, e ele me dá o valor ali, ó. Eu coloco o valor do Z, e eu vou dizer o cumulativo, eu quero sim a distribuição acumulada até menos 0,94. E obtenho, então, que esse valor menos 0,94, vocês reparem que ele está acima do menos 1,64. Ele está aqui nessa região, ó. Aqui, esse ponto seria o menos 1,64485 para 5% de significância. E esse valor, menos 0,94, está aqui em cima. Então, a área acumulada até ele é maior que o nível de significância, é de 0,17, 3 vezes maior. Então, a decisão do teste aqui, com essa proporção amostral de 8%, ó, eu sou obrigado a aceitar H0. Por quê? Porque o valor crítico, o valor da variável Z está acima do valor crítico. Aqui está caindo na região de aceitação. E o valor P, a probabilidade acumulada até ele, é maior do que o nível de significância. Ele está caindo aqui nessa região. Pela figura você consegue ver isso melhor, certo? Então você está observando isso, então, pelas duas abordagens, abordagem clássica, abordagem do valor P, você é obrigado a aceitar H0. Muito bem. Depois disso, vamos fazer agora o teste bilateral. Veja, o teste bilateral, mesma proporção que nós vamos testar, 0,1. E vamos supor que a proporção foi aquela que a gente utilizou lá anteriormente no teste original. Vamos ver aqui, ó, que era 0,15. Então a gente vai usar ali 0,15 na nossa amostra de 200 elementos. O nível de significância
né? 5%, o nível de confiança tem esse valor aqui, e o nível de significância dividido por 2, C0025. A estatística Z, essa fórmula aqui, vou fazer o mesmo macete e vou copiá-la. Vem aqui, Ctrl C. E vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado que a gente teve lá no teste, já que a gente está usando a mesma proporção amostral. E agora, pessoal, o que acontece aqui? Agora eu tenho que encontrar o valor do Z crítico. Reparem que eu tenho dois valores para o Z crítico. Por que eu tenho dois valores para o Z crítico? Porque o teste é bilateral. Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu também tenho que trabalhar aqui não está acontecendo, mas eu teria que trabalhar com o valor absoluto desse valor de Z. Se lembram que quem assistiu o outro vídeo sobre teste uma média, no teste lá bilateral, o valor da estatística T com N-1 grau de liberdade dava negativo. A gente tinha que trabalhar com o valor absoluto. Então aqui, o que eu vou procurar agora, pessoal? Eu tenho que achar o valor crítico. Agora, como a gente viu ali anteriormente, a função inversa que obtém o valor de Z para uma determinada probabilidade, para a distribuição normal padrão, ela só obtém o valor para a distribuição acumulada. Então a gente vai ter que somar o nível de significância dividido por 2, essa área aqui de baixo, com essa outra área aqui para obter o valor positivo. Ou a gente só usa o alfa sobre 2, vai obter o valor crítico e depois troca o sinal. Se quiser também pode fazer dessa forma. Tá? Se quiser fazer mais direto, pode fazer desse jeito. Então, vamos mostrar isso então. A gente vem aqui de estatística, vem ali na função inversa norm P de N e põe a probabilidade do alfa sobre 2, só aquela área lá de baixo, tá? Só a área acumulada até ali. E vocês vão ver que o resultado dá negativo. Por quê? Porque acumulado até ali está abaixo de zero, vocês estão vendo aqui na figura, então tem que ser negativo. Mas eu quero trabalhar com valor absoluto. Lembre-se que no teste de hipóteses bilateral, seja para média proporção, a gente trabalha com valor absoluto. Então eu poderia chegar aqui e dizer, ó, ABS desse valor aqui e sumir o sinal. Muito bem. E agora, pessoal, como é que eu faria para resolver o problema? Como é que eu faria para resolver o problema, para tomar a decisão? Ainda tenho que fazer o cálculo do valor P. Lembrando que quando eu faço um teste de hipóteses bilateral, esse valor P eu tenho que fazer o cálculo e multiplicar o valor da probabilidade por 2. Eu quero calcular a probabilidade da variável Z assumir valores acima de 2,357023, ou seja, né, de uma cauda superior. Qual é o problema da distribuição normal padrão? Nossa fórmula que a gente utiliza aqui é que ela tem os valores acumulados até um determinado valor. Então, a gente já quer achar a área da cauda superior, a gente tem que fazer aquele procedimento que fizemos lá no teste unilateral à direita. Então, primeiramente, a gente acha aqui a função estatística. A gente vem aqui, distribuição norm Pn, e a gente acha a probabilidade acumulada até o valor positivo aqui, 2,357. Cumulativo, sim, verdadeiro. Ele vai dar o resultado, vocês se lembram, está igual ao resultado que a gente obteve lá. Mas agora, eu vou fazer como eu fiz lá. Eu vou subtrair essa fórmula aqui, vou subtrair esse valor de 1. Ah, professor, resolveu? Não, não resolveu ainda. Porque esse valor aqui seria válido se fosse um teste unilateral à direita. Mas como é um teste bilateral, eu tenho que mexer ainda nessa fórmula. Tenho que chegar nessa fórmula aqui agora, colocá-la aqui, toda ela entre parênteses, e aqui antes eu multiplico o valor por 2. Vou puxar um pouco para cá para vocês verem a fórmula inteira. Tá? Eu tenho que fazer essa multiplicação por 2. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Esse procedimento aqui, a gente já mostrou como foi feito lá no teste no lateral direita. Por que tem que multiplicar por 2? Quem assistiu o teste, o vídeo de teste uma média, né, viu que quando a gente fez lá o teste bilateral, a gente também multiplicou o valor P por 2. O valor calculado a probabilidade lá na distribuição T de Student por 2 também, porque a teoria assim exige. Então, como é que a gente toma a decisão agora? Veja, o valor em módulo
da variável z, ele é maior do que o valor em módulo crítico. Em outras palavras, ele está caindo aqui numa das regiões de rejeição. Nesse caso aqui, como ele deu positivo, ele estaria caindo aqui nessa região de cima, certo? Então, eu rejeito H0 a 5% de significância. A evidência estatística, a proporção não é mais 10%, ela é diferente de 10%. E pelo valor P, pela abordagem do valor P também, porque o valor P aqui, 0,018422, é menor do que 0,05. Então, também tenho evidência estatística para rejeitar H0 em proveito de H1. A proporção, a evidência estatística é diferente de 0,1 com 5% de nível de significância, que é a probabilidade de erro. Tá? Então, esse aqui é o procedimento que você pode fazer. Você pode usar essas fórmulas aqui, deixar elas guardadinhas, esse arquivo de dados, e fazer simulações aqui para resolver qualquer problema parecido com um teste de uma proporção, seja unilateral, à direita, à esquerda ou bilateral. E usando diferentes valores para os níveis de significância, que aí ele calcula tudo aqui automaticamente. Certo? Trocando o tamanho da amostra, trocando o valor da proporção testada, enfim, fica aí disponível para você utilizar. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal. Se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode escrever ali nos comentários, certo? E até a próxima. Obrigado.